Lucas, no capítulo 2, versículo 8 ao versículo 14. Lucas 2, de 8 a 14. E diz assim a palavra do nosso Deus: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, o que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Nos coloquemos em pé, irmãos e irmãs, e entoemos para o louvor do nosso Deus o hino anunciado: É vindo ao mundo o Rei divinal. Aos pobres pastores
adorar, Senhor Deus, porque sabemos que Tu és maravilhoso, Tu és a razão da nossa vida, Senhor Deus. E nos alegramos, Pai querido, porque estamos aqui para Te prestar culto. Pedimos, Senhor Deus, por este dia e que ele seja realmente um dia reservado para Ti. É isso que oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, leiamos juntos o texto do Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 17. Evangelho segundo João, capítulo 3, leiamos a uma só voz, do versículo 13 ao versículo 17. Leiamos. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvemos ao Senhor com o hino, o grande amor de Deus. Deus.
no capítulo 15. Leitura alternada, do versículo 1 ao versículo 39. Marcos 15, de 1 a 39. Leitura alternada. Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Como dizes. Então, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: Nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido um homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam pregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então, desde a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez? E eles clamavam cada vez mais: Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que era o pretório, e reuniram todos os assentamentos. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem nascido, vestiram-lhe a púrpura e o vestiram com as próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o alto, que deve ser lugar para Deram-lhe a beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram, e repartiram os vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que lhe daria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava ali Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedifica. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz ao Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e vejamos. Também os que com ele foram crucificados e saudados.
Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a Elias, pondo na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Leiamos todos juntos. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Irmãos e irmãs, essa atitude de contrição e humilhação diante de Deus, assim assentados como estamos, entoemos o hino anunciado. Yes.
espíritos e corações ao Senhor em oração de contrição e confissão de nossos pecados. Sim, ó Pai, somos gratos diante de Ti, por saber aquilo que sofrestes em nosso favor, por saber, Senhor, que o Teu prazer é cumprir a vontade de nosso Pai, e assim, ó Pai, em cumprindo e satisfazendo a ira de Deus, a justiça de Deus, aplacas, Senhor, com o Teu sangue, a ira de Deus sobre nós. Sim, Senhor, somos gratos, porque na cruz do Calvário, o Senhor se fez maldição em nosso favor, e o justo derramou sobre nós a sua justiça, nos transformando, ó Pai, de pecadores miseráveis, agora em servos e servas justificados pelo Teu sacrifício. Somos gratos, Senhor, porque nessa manhã nos reunimos aqui, diante de Ti, da Tua palavra, da mesa do Senhor Jesus, nesse espírito de que podemos sim nos achegar, porque o Teu sangue nos comprou e pagou nossa dívida com Deus. Somos gratos ao Senhor, porque podemos, pela Tua palavra, pela Tua presença santa, sermos também santificados, e nossas mazelas, falhas e pecados podem em Ti, mais uma vez, serem purificadas, para que possamos ter um coração limpo e reto diante do Senhor. Somos gratos, porque nada fizemos, mas tudo recebemos. Oramos assim, alegremente, no nome bendito de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Eu quero chamar as nossas crianças, até 6 anos de idade. Se você já tem mais de 6, você não é criancinha, você já é grandinho. E você pode ficar aqui e entender o culto do lado do papai e da mamãe. Então venham, crianças. Vem, Gabriela. Rafa, traz a Gabi. Vem, Rafa, filho. Isso. Aqui nós temos crianças desde a barriga da mamãe até 6, quase 7 anos. Nós nos alegramos em Deus e pedimos que Ele ilumine todos os seus eleitos, tenham eles a idade que tiverem. Anteontem nós ouvimos a sabatina para a licenciatura do nosso irmão Bruno Melo, e quando ele foi perguntado a respeito de qual é a idade que a criança deve participar do culto, ele disse que prega para o filho dele que tem meses, porque ele não duvida e nem questiona a capacidade espiritual de qualquer um de compreender, e muito menos
o poder do Espírito de Deus em transformar os corações, qualquer que seja a idade dos eleitos do Senhor. Nós confiamos que o Espírito Santo também opera na vida das nossas crianças, e por isso intercedemos por elas. Vamos orar assim. Eu vou pedir a nossa irmã Tânia, por favor, Tânia, interceda, pedindo que o Senhor ilumine tanto a crianças como a adultos. Amém, Senhor. Deus abençoe vocês. Ouçamos a palavra do nosso Deus. Convido a que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente de Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém de Judéia, responderam, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela apareceu. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abriram os seus tesouros, entregando-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sono para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos
os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos do Egito e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar em uma cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazaré. Meus irmãos, nós temos nas Escrituras Sagradas 4 evangelhos. Mateus, que fala do nascimento de Jesus. Mas o modo como Mateus fala do nascimento de Jesus é mais ou menos assim: Jesus nasceu. Ele dá um relatório seco, rápido, conta a genealogia de Jesus, fala que Jesus nasceu e o que aconteceu com a visita dos magos. Marcos não fala de Jesus. Marcos já começa falando do ministério do Senhor Jesus, do batismo do Senhor Jesus. E é Marcos que nos informa que o Senhor Jesus tinha 30 anos quando começou o seu ministério. Lucas fala do nascimento de Jesus, mas já começa falando do nascimento de seu primo João, que havia de preceder seus caminhos. E fala antes de João mesmo, fala de Zacarias, o pai de João. Mas é Lucas quem dá mais detalhes do nascimento de Jesus. É Lucas quem narra a visita que o anjo fez a Maria, avisando de que ela ficaria grávida. É Lucas quem se preocupa em dizer detalhes a respeito do que se passava no íntimo de Maria. A impressão que eu tenho é que Lucas, procurando, como ele disse ao seu destinatário Teófilo, procurando saber em detalhes, ele se encontrou com Maria. É ele quem diz as coisas que passavam no coração de Maria, de como ela se alegrou, de como ele ficou pensativo quando revelaram que o seu coração seria traspassado por uma espada em função daquele menino. Lucas dá esses detalhes mínimos. Mas interessante que Lucas também fala de um grupo de pessoas que vieram visitar o menino quando ele nasceu, os pastores. Mateus os magos, Lucas os pastores. João não se preocupa com o nascimento de Jesus. João começa a falar de Jesus quando Jesus ainda não adquirira a nossa natureza, era o verbo sagrado. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Ora, a Bíblia está cheia de informações de Jesus, mas as informações da vida do nosso Senhor, nos dias de sua carne, 99% estão nos evangelhos. E apenas Mateus e Lucas falam do que nós chamamos de nascimento de Jesus, Natal do Senhor Jesus. Nós vivemos uma época estranha. Nós temos tantas coisas associadas ao Natal que as Sagradas Escrituras não relatam. E se as Sagradas Escrituras, Mateus e Lucas, são os únicos a falar do nascimento do Senhor Jesus, por que nós colocamos tantas coisas estranhas ao Natal, desfigurando o nascimento do Senhor Jesus, tornando às vezes ridículo o Natal, ridículo ao ponto de algumas pessoas dizerem: essas lendas aí de nascimento, quando nós estamos com o relato da Escritura, ele é sóbrio. Não há porque, examinando o relato das Escrituras, nós vermos alguma discrepância ou falta de sobriedade. Mas o outro lado tem uma reação no meio protestante. O meio protestante fica com raiva. Alguns ficam com raiva. Vamos abandonar completamente esse Natal. Há 5 anos atrás eu mandei um cartão de Natal para um pastor e recebi diversas pedradas. Como é que você faz um negócio desse? Onde já se viu comemorar Natal?
Pensei que fosse um pastor conservador. Eu fiquei quieto, não respondi. E nós estamos dentro desse fogo cruzado. Eu gostaria de pedir aos irmãos que prestassem um pouco atenção na exposição que eu vou fazer dos visitantes do Senhor Jesus. Eu acho que a partir dessa exposição dá para que nós cheguemos ao cerne das Escrituras sobre o que aconteceu naquela noite fantástica. E talvez nos lembrar do verdadeiro momento em que o Senhor Jesus nasceu. Esqueci esse negócio de espírito natalino. Isso é invenção comercial que vem junto com o Papai Noel e tantas outras coisas mais. Pois bem, ora, Mateus fala dos magos. Quem eram os magos? Meus irmãos, se você procurar nas Sagradas Escrituras, você vai descobrir claramente que só existe um outro lugar que se fala a respeito de magos. Profecia de Daniel. Por favor, não desmarque o seu texto, não tem Mateus aberto. Mas vamos lá fazer um passeiozinho no livro do profeta Daniel. No capítulo 2, nós já encontramos uma informação muito interessante. No capítulo 2, nós estamos sabendo que o rei estava impaciente, o rei Nabucodonosor, rei dos babilônios, estava impaciente porque teve um sonho angustiante. E ele decidiu, ele não conseguia entender o sonho. Então, no versículo 2 nós encontramos: então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, 4 assessores do rei para assuntos estranhos, para assuntos espirituais. Irmãos, isso não é de assustar. Nós vemos que alguns presidentes do Brasil, do nosso país, até em países protestantes, como a história, como sabemos, presidentes que eram aconselhados por astrólogos, por médicos, presidentes que contratam os serviços de instituições fantásticas, como uma instituição que prevê como é que vai ser a meteorologia. Parece que o governo em si não confia muito nos institutos de meteorologia do nosso país, contratam instituições especialistas para fazer chover em determinados lugares e descobrir se vai chover ou não. Macumbas terríveis eram feitos nos porões das casas presidenciais há algum tempo atrás. Se matava até bois, bezerros. Isso não é daquele tempo, não. Nós estamos falando de assessores hoje. Do jeito que o presidente chama um grupo de pastores e vai saber a opinião dos evangélicos e pede para orarem por ele, chamam os padres, representados pela confederação máxima deles, pede a oração também, as rezas em favor, chama outros grupos representantes. Aí estava Nabucodonosor desesperado pelo sonho dele e chamou seus assessores. E os assessores aparecem os magos entre os assessores. Nabucodonosor era um sujeito esperto, virou para esses 4 grupos e disse: contem o sonho que eu tive e me dê a interpretação. Contar o sonho que o senhor teve, ninguém fez isso, não existe isso. O senhor conte o sonho e nós lhe daremos a interpretação. Vocês estão querendo me enrolar. Chama o guarda, manda todos eles. Daniel tinha sido levado com seus amigos da Judéia para assessorar o rei nos problemas que dizem respeito aos hebreus. E foi descoberto que Daniel era um dos mais espertos. Quando Daniel soube que a ordem para que matasse ele saiu, foi expedida, Daniel procurou o executor e disse: olha, eu posso fazer isso. O executor rapidamente encaminhou a Daniel. Daniel chegou, contou o sonho que o rei teve, deu-lhe a interpretação. O resultado do que aconteceu está no mesmo capítulo 2, versículo 47. O rei disse a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses,
é o Senhor dos Reis e o revelador de todos os mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei agradeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Repare que os 4 grupos aqui são chamados de sábios, mas nós sabemos que se refere aos 4 grupos pelo que aconteceu com o filho deste rei, de Nabucodonosor. Ele fez uma bobagem muito grande. Ele tomou das coisas que foram levadas do templo de Salomão e usou-os em uma festa. Ele Deus o amaldiçoou. E na sua aflição, a mãe dele, esposa do antigo rei, dá-lhe um conselho que nós vemos claramente o que se refere à palavra sábios. Capítulo 5 de Daniel, versículo 11. Vejam, vou ler a partir do versículo 10 para fazer contexto. Vejam o que ela diz. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na sala da casa do banquete e disse: o rei vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. O profeta Daniel, chefe dos feiticeiros. Bem, os feiticeiros não tiveram muito o que escolher, não, ele foi nomeado chefe. Eu imagino que a força de Daniel e o prestígio de seu cargo tratou de tocar alguns desses feiticeiros, alguns desses caldeus, desses encantadores, desses magos. E ao que tudo indica, os descendentes desses magos são os que vieram depois de vir a estrela. Repare, irmãos, fica um pouco mais claro, se você me acompanhar ainda em Daniel, no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel lia o profeta Jeremias e entendeu do profeta Jeremias que eles iam ficar no cativeiro 70 anos. Mas no mesmo capítulo, um anjo chega a Daniel e ele dá uma perspectiva um pouco mais adiantada dos 70 anos. Veja, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, e para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. 70 semanas. Pelo contexto, eu não vou entrar, eu leio o texto que explica isso, mas se você examinar com calma, você vai ver que aqui é 70 semanas de anos, 70 jubileus, ou seja, 490 anos. Se você vai em uma cronologia muito simples na época, coloca 490 anos sobre a época que viveu Daniel, você chega aos dias do nascimento de Jesus. E aí você tem a primeira instrução a respeito dos magos. Quem eram esses magos? Descendentes dos magos que estavam sob o comando de Daniel. Meus irmãos, uma coisa que nós temos que manter sempre em mente: naqueles dias eles não tinham uma agenda que pudesse anotar na folha tal, tantos dias, tantos anos, tantos séculos vai acontecer isso. Muito menos folhinhas nas paredes. O calendário era feito pelas estrelas. Até hoje, essa região marca os meses pelo movimento da Lua. E marca os anos em função disso. Alguns que usam ainda o calendário antigo, o ano fica meio maluco. Os judeus já
corrigiam isso e faziam com que depois de 3 em 3 anos eles colocassem o segundo mês, como se nós colocássemos o segundo mês de dezembro, para que o ano se acertasse. Nós temos um erro de 6 dias. A cada 365 dias e 6 horas de erro. A cada 4 anos nós colocamos um dia mais em fevereiro. Eles colocavam um mês a mais. O mês de Adar, sempre o último mês do ano, o segundo Adar, o segundo dezembro deles. Os judeus. Mas como fazer isso na Babilônia? E aí eu gostaria de dar uma sugestão, irmãos. Veja, a sugestão, eu não posso extrair isso exegeticamente do texto. Mas Daniel deve ter ensinado a seus alunos, quando aquela estrela tal estiver nesse lugar, está marcado o ano em que vai nascer o Messias. Eram as estrelas que controlavam esse tempo de silêncio, os períodos longos. Você reparou que na minha leitura de Mateus, ninguém mais viu a estrela a não ser os magos. Se fosse uma estrela tão grande, e olha, nós cantamos em diversos lugares, inclusive no hino que cantamos hoje, a estrela brilhou com estranho fulgor. Se todos tivessem visto a estrela, todo mundo saberia quando é que aconteceu, quando ela começou a brilhar. Só os magos viram. Herodes procurou indagar deles 2 vezes a dita palavra, com precisão, quando eles viram a estrela. Resumindo, aqueles que no Oriente misturavam uma verdadeira revelação de Deus dada pelo profeta Daniel com coisas erradas, com todo tipo de coisas erradas, eles chegaram a uma conclusão que naquele dia haveria de nascer o Salvador, o Rei dos Judeus. Eu imagino que alguns deles destacados para observar os céus, chamou os outros, olha, aconteceu isso assim. Juntaram uma comissão, vamos logo homenagear o rei. Eles saíram. É interessante que, ao repetir a palavra com precisão 2 vezes, dá para se entender que os magos, quando chegaram e encontraram o menino já tinha quase 2 anos. A nossa mitologia natalina, geralmente nós encontramos à noite, no predomínio da estrela brilhando. Aliás, a ideia da estrela já variou. Alguns dizem que foi a constelação de Júpiter e Saturno. Foi interessante que alguns anos atrás eu morava numa cidade que dava para ver os céus razoavelmente. Da minha cama eu conseguia, através da janela, que ficava sempre aberta, a cidade era muito quente, eu conseguia ver claramente as 2 estrelas, uma mais perto da outra, até ficarem próximas o suficiente da outra. Mas devia haver um brilho estranho. Estavam só próximas. Então outros dizem que foi um cometa. E chegaram alguns que disseram que foi um cometa Halley, porque eles calcularam a órbita do cometa Halley de trás para frente e chegaram à conclusão que ele passou mais ou menos naquele dia. Ora, irmãos, tem narrações de que o cometa andou assustando muita gente com muito brilho durante a Idade Média, mas o cometa Halley passou no final do século passado, 1996, se não me engano. Todos nós tivemos, eu tinha uma expectativa enorme de ver o cometa Halley brilhando no céu. Só conseguiu ver depois do telescópio. Não duvido que houve alguma coisa impressionante que orientou os magos a entenderem que era aquela estrela. Se juntaram, vamos visitar o menino. O que é que nós vamos fazer? Vamos levar presentes. É o natural. Que tipo de presentes? Alimenta os 3 presentes que tiram diversas simbologias. Foi presenteado com ouro, com incenso e com mirra. O ouro é porque para quem só se dá ouro. Incenso é que para um Deus se queima incenso. A mirra era uma espécie de antisséptico daquela época, mas nós vimos pela leitura de hoje que misturaram mirra com vinho, deram ao Senhor na cruz, e o Senhor Jesus recusou tomar a mirra.
sabe ou Cecilina não serviram de um suporte financeiro a José, que tinha que ir para o Egito, como de fato foi. Passou o quê? 2, 3, 4 anos no Egito. Esses bens sustentaram a família enquanto estavam bem. Não vejo mais do que outro símbolo nisso. Agora é interessante que os 3 presentes tiraram imediatamente, que eram 3 magos. E chegaram curiosamente a dizer que eram 3 magos de diversas nacionalidades. O venerável Beda da Idade Média, das britânicas, disse que um era já de 70 anos, dá um nome, Melchior, Baltazar e Gaspar. Eu não lembro quem era quem, mas um era mais velho, outro tinha 20 e poucos anos, vinha da Península Arábica, naquela região ali onde fica, hoje está a Meca, e o outro vinha da Turquia. Sobre esse que vinha da Turquia, o venerável Beda disse que ele era mouro. Foi entendido depois disso que ele era negro, mais preto que ele. E o resultado que nós temos hoje, quando se monta um presépio, um anacronismo muito interessante. Jesus está lá, Maria, José, o boi, o jumento, daqui a pouco eu explico que o boi e o jumento aparecem no presépio. Os pastores, dos quais daqui a pouco eu vou falar, e os magos, que só chegaram 2 anos depois, então na noite que Jesus nasceu. Por que ele tem certeza que eles chegaram 2 anos depois? Porque depois de indagar com precisão, Herodes resolveu matar as crianças de 2 anos para baixo. Mas tem uma coisa mais estranha. Eles perguntaram onde o menino ia nascer. Disseram em Belém. Portanto, Herodes virou para os magos: vão a Belém adorar o menino, depois me avise. O anjo avisou os magos e eles voltaram para outro caminho. Herodes ficou furioso quando soube que foi encarado pelos magos e resolveu matar as crianças de Belém. Mas aos 2 anos de idade, os magos encontraram o Senhor Jesus em Nazaré. Não estava mais em Belém. Nós sabemos pelo evangelista Lucas que aos 8 dias Jesus foi circuncidado. Provavelmente isso tinha acontecido na casa. Mas aos 40 dias, que é quando termina a época da impureza religiosa da mulher judia, foram ao templo. No templo encontraram Simeão e encontraram Ana, aos 40 dias, e apresentaram o sacrifício de 2 rolinhas, ou seja, o sacrifício dos pobres. Um príncipe certamente apresentaria o sacrifício de um touro, uma pessoa comum, de um bezerro, mas a família era tão pobre que catou 2 rolinhos desses que você tem por aí. Apresentou 2 sacrifícios de 2 rolinhas. E é dito claramente por Lucas, e tendo cumprido todas as ordenanças, eles foram morar na sua cidade de origem, Nazaré. De Belém para Jerusalém são 10, 15 quilômetros, não passa disso. Mas de Jerusalém para Nazaré são 150. Já é uma coisa considerável, uma distância considerável. Então, os magos saíram da presença de Herodes com a certeza de que iriam para Belém. E a estrela os dirigiu para Nazaré. E aí surgiu o caminho. É fácil de entender como na Babilônia, eles olhando o céu e vendo os astros, calcularam a data correta através dos astros. Mas é meio complicado de entender como é que os astros dos céus mostram exatamente uma casa onde estava o menino. E aí surge a ideia de que nós temos aqui não apenas um fenômeno, mas 2. O primeiro da datação através dos astros, que os magos na Babilônia tiveram acesso. O segundo, o anjo do Senhor levando os magos à casa em que estava o menino. Não se assusta. Os anjos do Senhor acompanharam o seu ministério desde o nascimento, como nós vamos ver mais claramente quando vemos os pastores. Na tentação do Senhor, o anjo do Senhor apareceu e confortava. No Getsemane, o Senhor sofrendo, um anjo apareceu e confortava. No túmulo, é um anjo que convida aos apóstolos: 20 minutos eles estavam. É um anjo que aparece a
Maria e o conforta. É um anjo quem dá uma verdadeira bronca naqueles que não acreditaram. Irmãos, o ministério dos anjos, o trabalho dos anjos do ministério de Jesus é uma coisa extremamente impressionante e muitas vezes esquecida. Pois bem, Lucas nos narra os pastores. Quem eram os pastores? Os magos, nós já vimos, eram alunos de Daniel, os descendentes do aluno de Daniel. Quem eram os pastores? Os pastores eram homens que eram assalariados por pessoas para cuidar de rebanho. Não temos certeza, mas era uma prática muito comum naqueles dias. Uma pessoa que possuía um rebanho de 10, 15 cabras, insuficiente para contratar um pastor por si só. E certamente dava trabalho para ele ficar 24 horas por dia. Ele juntasse com seu vizinho, com seu outro vizinho, fazer um rebanho só e contratarem um pastor para tomar conta daquele rebanho. Um pastor mais de um. Isso era muito comum naqueles dias. O Senhor Jesus, em João capítulo 10, ao falar a respeito da bom pastor, da voz do bom pastor, pressupõe que as ovelhas suas estejam misturadas com outras, porque ele diz: as minhas ovelhas vão atrás de mim, porque escutam a minha voz e me conhecem. É como se tivesse um pastor tomando conta de diversos rebanhos. Pois bem, naquela época, nós encontramos documentação suficiente na história judaica, nos livros dos judeus naquela época, de que a profissão de pastor de ovelhas dessa forma era muito mal vista. Há uma lista de profissões de um sábio de Jerusalém naquela época que coloca, por exemplo, o coureiro, aquele que do costume prepara couros, como uma profissão não bem vista, porque ele poderia pegar em coisas impuras, e além do mais ele ficava mal cheiroso o dia inteiro. Era mal vista também a profissão de navegante, porque ele não podia cumprir o sabá corretamente. E o pastor estava lá, porque geralmente o pastor era chamado de ladrão. Eles roubavam algumas ovelhas. Claro que o dono não podia estar constantemente olhando para o seu próprio rebanho. Se pudesse fazer isso, não precisaria comprar o pastor. Eu, lendo alguma coisa sobre isso, eu me lembrei da minha infância, quando se montavam os trilhos de estrada de ferro perto da minha casa. Uma coisa que apavorava as mães eram os cossacos, assim se chamavam no Nordeste. É uma palavra russa, que significa bandido. Mas os cossacos eram aquelas pessoas que iam montando as linhas de trem, o que algum tempo atrás era chamado peão de trecho de estrada de rodagem. Ele não tinha lugar, ele estava aqui agora, depois estava lá, ia para outra estrada. Talvez aqui em Belo Horizonte você se lembre muito do medo que nossas avós tinham dos ciganos. Já falei com diversas avós sobre isso. E os ciganos provocavam medo, jogavam as crianças para dentro de casa. Os ciganos estavam aqui, estavam ali, estavam lá. Assim eram os pastores daquela época. Repare, os magos, ex-alunos de Daniel, que prescrutavam e que observavam coisas ocultas e proibidas por Deus, que era a consulta aos astros. Está claro no Velho Testamento. Os pastores, pessoas desprezadas pela sociedade, marginalizadas, mal vistas. Mas, diferentemente do que acontece com os magos que chegam 2 anos depois, os pastores na mesma noite são chamados por anjos. O reverendo Neto fez a gentileza, eu não pedi, mas fez a gentileza de colocar na liturgia a leitura de Lucas. Veja lá Lucas, por favor, abra a sua Bíblia em Lucas e veja como é que aconteceu com os pastores. Lucas capítulo 2. Versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite.
Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de terror. É muito interessante. Os anjos da Bíblia, quando eles aparecem, quem está por perto os vê, cai prostrado no chão, tomado de temor, arrasado. Às vezes é necessário o anjo encostar na pessoa e o levantá-la. Os anjos que nós vemos nos dias de hoje, que são pintados em alguns quadros, que aparecem em algumas representações, são anjos tão bonitos e às vezes tão efeminados que dá a impressão que será que é isso mesmo? Ele diz: oi. O anjo da Bíblia é terrível, ele aparece, ele assusta, como nós vemos a descrição. Os caras tomados de temor. O anjo, porém, lhes disse: não tem mais. Aliás, esse é recorrente. Todas as vezes que aparece um anjo na Bíblia, a primeira coisa que um anjo fala: não tem mais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que nos será para todo o povo. É que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Repare, se para os magos a estrela foi o sinal, para os pastores, qual era o sinal? Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Por favor, não vai imaginar que naquele tempo tinha fralda descartada. Dia desse, passando por uma igreja, vi um anúncio no boletim: fraldas no varal. Só minha filha usou fraldas no varal. Hoje em dia ninguém põe mais fralda no varal, não. Embola a fralda e coloca no lixo. Naquele tempo eles não tinham nem fraldas de pano, eles enrolaram em faixas, porque as eram faixas, tiras de tecido que muitas vezes se amarravam na cintura, ou cinto, ou às vezes servia de turbante. Foi esses farrapos, talvez fosse uma tradução dinâmica melhor, enrolada em farrapos e deitada em manjedoura. Manjedoura no português é uma palavra que vem do italiano, mangiare, comer. Era o local em que os animais comiam. Se fosse colocar uma tradução dinâmica também, manjedoura substituiria por gamela. Você lembra daquelas histórias de pau que às vezes eram cortadas na roça e que era colocada nelas comida para que os animais comessem? Foi numa tora dessa, numa gamela dessa, num abarcar desse, que Maria encontrou lugar para colocar o seu filho deitado e enrolado em farrapos. Isso era o sinal: encontrareis um menino, porque o normal era todos nascerem em suas casas, mas eles não tinham casa. A hospedaria estava cheia. Quando fala de estrebaria para a qual eles foram, por favor, não pense em uma gruta. A ideia de gruta começou no ano 500, 600, era um dos mitos do Natal. Era uma estrebaria. Poderia até ser uma gruta, mas era o que diz estrebaria. As estrebarias geralmente ficavam na parte de baixo da hospedaria. A hospedaria era construída no segundo andar, em que os hóspedes podiam ficar mais confortáveis, mais frescos. E embaixo dessa palafita, por assim dizer, ficavam os animais, os escravos. Foi ali que eles encontraram a Rebeca. Por que em todo o presépio aparece aquela ideia do boi e do jumento? Não falou? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 1, versículo de número 3. E você vai ver que, na realidade, é uma interpretação bonita. Esse costume de colocar um boi e um jumento na estrebaria, mas que não tem base histórica alguma para colocar perto de Jesus. Veja, Isaías 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel mantém conhecimento. O meu povo não tem. Na noite em que o Senhor dos Senhores estava nascendo, Israel não tinha conhecimento, não entendia. Ele estava na manjedoura, numa estrebaria. Provavelmente tivesse um boi lá, provavelmente tivesse um jumento lá. E o profeta diz: eles conhecem seus donos,
Daí que vem o sonho. Não é história, mas talvez colocar um boi e um jumento naquela noite lá seja profeticamente poético. Olha, irmãos, os magos chegaram lá e encontraram crianças envoltas em faixas, deitada em uma gamela, e subitamente apareceu com um anjo, uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo. Aqui desse texto tiraram um povo celestial. Em lugar nenhum da Bíblia anjo canta, mas aqui arranjaram o povo celestial. Mas o que está dito é o seguinte: a multidão da milícia celestial, o exército. Aqui não está falando de um coral, está falando de soldados, de uma milícia, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Isaías mostra um pequeno brilho disso quando ele descreve que os serafins voavam sobre o trono e uns gritavam para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Pois bem, o que aconteceu com os pastores? Versículo 15: ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Meus irmãos, eu tenho 3 objetivos hoje. O primeiro objetivo é pedir a você que tire do seu Natal o Papai Noel, as bolas, tanta coisa que inventaram a respeito do Natal que descaracteriza. Vejam o Natal como uma noite tão simples que foi necessário os anjos avisarem os pastores que, olha, o dono da manjedoura nasceu. Foi uma noite tão simples que ninguém viu estrela nenhuma. 2 anos depois chegaram pessoas que viram aquele sinal no Oriente e vieram adorar. É claro que é uma noite muito importante, afinal de contas. Nessa noite o Senhor Jesus adquiriu nossa natureza. Recebeu de sua mãe Maria um corpo do qual ele nunca mais vai se separar. E se nós tivermos coragem, ao encontrar o Senhor Jesus, de abraçá-lo, é por esse corpo que ele recebeu que nós haveremos de ser capazes de abraçá-lo. O apóstolo João, que na noite da ceia, antes da morte do Senhor, estava tão aconchegado ao Senhor que a descrição é que ele encostou no peito do Senhor. 30 anos depois, quando o viu em Patmos, cai como um morro de desespero. A nossa reação diante do Senhor vai ser muita alegria, mas também vai ser muita tristeza. Nós vamos ver as marcas que o Senhor viu por nossa causa. Os meus pecados estarão estampados no rosto do Senhor. A fronte ensanguentada que nós cantamos aqui será mostrada a nós finalmente, mais radiosa, brilhante, e há de nos receber. Mas para isso ele adquiriu a nossa natureza e adquiriu naquela noite. Não sei se foi na noite de 25 de dezembro. Por que eu uso a noite de 25 de dezembro para me lembrar disso? Porque todo mundo já utiliza essa noite. Mas provavelmente não tenha sido pelo seguinte: os anjos estavam cuidando dos seus rebanhos de noite, nos campos. A noite era quente. Se fosse uma noite fria, como 25 de dezembro, era no hemisfério norte. Há relatos de que em Jerusalém, em seus arredores, Belém, pertence a grande Jerusalém, hoje, naquele dia afastado, mas há relatos de neve naqueles locais. Então, os pastores não saíam com seus rebanhos, ficavam no aprisco. Provavelmente o Natal tem acontecido com calor do hemisfério norte, que é no meio do ano.
maio, abril. Havia a antiga tradição do dia 30 de abril. Mas pelo fato de 25 de dezembro já ser uma data em que todos se lembram, e não há revelação nenhuma na palavra de Deus, diferentemente da Páscoa e do Pentecostes, que é claro na palavra de Deus. Mas o dia do nascimento do Senhor Jesus não há nenhuma. Já toda a cristandade está envolvida nisso. Eu também acabo lembrando que foi um dos 365 dias. Lembro de um pastor que foi missionário em tempos muçulmanos e ele conta da alegria que enchia seu coração quando no dia de Natal ele via uma casa enfeitada pelo nascimento do Senhor Jesus. Era uma forma de marcar que ali moravam cristãos, que ali havia gente se alegrando porque o Senhor Jesus adquiriu a sua natureza. Então, meu primeiro objetivo é esse: selecione bem o modo como você vai comemorar o Natal. Comemore bem, comemore de acordo com o que as Escrituras revelam. Mas tem uma segunda coisa: se você anda na vida por caminhos tortuosos, fazendo coisas proibidas por Deus, como os magos fizeram, com ciências ocultas, com esoterismo, mexendo com astrólogo, com banco, radiologia e tantas coisas que aparecem nos nossos dias, coisas que são completa e totalmente estranhas à revelação de Deus, se lembre de que você vai encontrar lugar também na morredoura, nos braços do menino. Repare que esses homens, que aliás a Bíblia não diz que eram reis, não diz que eram 3, podia ser, se acha 3 por causa do número de presentes, mas poderiam ser 50, está no plural, então eram 2 ou eram 1000, não sei, mas esses homens chegaram e adoraram quem? Um menino de 2 anos, de menos de 2 anos. Adorar a criança, adorar o Senhor Jesus. Se você anda por esses lugares espertos, amarrado com essas filosofias orientais, com essas práticas pagãs, coloque isso tudo aos pés do Senhor. Traga o que de melhor você tem, os presentes mais ricos que você pode ter, como diz aquele nosso hino, nem que sejam as coisas mais impressionantes, as fragrâncias mais estranhas e notáveis, as pérolas mais belas e ricas, coloque aos pés do Senhor, dos senhores que nasceram por nossa causa. Agora, se você é da aliança, é uma pessoa do povo de Deus, mas tem uma posição um pouco mal vista pela sociedade de um modo geral, esses pastores. Mal visto porque, às vezes, por um problema familiar, às vezes por uma profissão que você tem. Por favor, faça como os pastores. Lembre-se daquela mulher que ungiu os pés do Senhor, prostituta, que perfumava seu hálito com aquele frasquinho de unguento. Quando ela vê o Senhor ser maltratado na casa de Simão, ela arranca aquilo do pescoço, derrama nos pés do Senhor Jesus. É a ferramenta de trabalho dela. Foi o que os pastores fizeram. Vamos até Belém. Meu irmão, não existe outra solução a não ser buscar o Senhor. Aceite o convite dos pastores. Vamos até Belém e vejamos o que o Senhor nos deu na coisa. Ou então imite os magos e vá e procure o Senhor. Alguma coisa haverá de conduzir você. Seja um anjo de Deus, seja a bondade, a misericórdia, a graça de Deus manifestada em qualquer outra coisa, mas haverá de levar você até a presença do Senhor Jesus. O Natal, diferentemente do que é comemorado nos dias de hoje, não seja para você uma festa comercial. Você esqueça
esqueça desse espírito natalino que leva as pessoas a serem boazinhas, no sorriso, e terríveis na gula, na embriaguez, na destruição e no desejo de presentes cada vez mais estranhos e impressionantes e muitas vezes egoístas. Você encontra no Senhor Jesus. No menino que nasceu em Belém, no final da sua busca. Convidar o reverendo Rogério, o reverendo Fogo, por favor, venham à frente. Os irmãos participarem da ceia do Senhor, a qual nós seremos conduzidos pela ministração do reverendo Rogério. Irmãos queridos, depois de termos sido instruídos pela palavra de Deus na manhã deste domingo, e nos lembrando da singeleza do Natal, este momento que nós também celebramos de uma forma sem saber exatamente o dia, conforme foi recomendado a nós que possamos celebrar em todos os dias. Nós nos lembramos também do propósito da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Ele veio para tomar sobre si a nossa própria natureza e, tomando a nossa natureza, nos representar como nós estávamos sendo representados até então pelo primeiro Adão. E no primeiro Adão toda a raça humana caiu e nós nos tornamos, portanto, destituídos da glória de Deus, até que Deus, na sua infinita misericórdia e no seu plano eterno, tomou a decisão de nos mandar o segundo representante, o segundo Adão, que, nos representando, toma sobre si os nossos pecados e faz punir em si os nossos pecados, levando a nossa culpa. Hoje, na liturgia do culto que estamos prestando a Deus, vimos esta história do começo ao fim. E a ceia do Senhor, ela, em resumo, diz exatamente isso, que nós anunciamos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Em outras palavras, nesta dramatização, nesta pregação do Evangelho através destes elementos, nós estamos anunciando o Evangelho completo, a manifestação da graça de Deus a nós de uma forma completa. E o relato do apóstolo Paulo, ali na primeira carta aos Coríntios, é um relato simplesmente impressionante, porque ele começa dizendo: na noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças. Estranho, não é verdade? Na noite em que ele foi traído, ele deu graças. Traição não é uma situação que nos leva a ser gratos, mas estas duas emoções tão paradoxais são colocadas ali, naquele momento. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e deu graças, e partiu aos seus discípulos. E ali, então, de uma forma tão preciosa, neste mistério tão
grande, neste sacramento, nós encontramos toda a declaração do Evangelho. Porque na noite em que ele foi traído, ele deu graças, partindo o pão e dizendo: "Este é o meu corpo que é partido por amor de vós." De modo, ele tomou o cálice e disse: "Esse é o cálice da nova aliança, um pacto que é feito de uma forma nova agora, no meu sangue. Fazer isto em memória de mim." Nos lembrando que nossa mente não só caminha numa viagem para o passado, né, visto que nós estamos num momento sacramental, mas nós estamos aqui juntando 3 momentos: o passado, o presente e o futuro. No passado, nós entendemos que tudo o que aconteceu historicamente. No presente, nós entendemos que nós não comemos meramente este pão que é alguma coisa que nos remete ao passado, mas nós nos alimentamos, assim como a nossa boca se alimenta dos elementos físicos, a nossa alma se alimenta de Cristo. É Cristo o nosso alimento. E nesse momento, nós estamos também falando a respeito do futuro, entendendo que a cerimônia que nós estamos realizando aqui é até que ele venha. Há, num certo sentido, uma nostalgia aqui entre nós, uma saudade daquilo que ainda nós nem sequer conhecemos plenamente. Ao participarmos, portanto, 3 momentos: passado, presente e futuro, se densificam. Que possamos participar dignamente. E eu sempre fico assim com a cabeça: o que é participar dignamente? Porque se nós nos examinarmos, certamente nós não encontraremos dignidade em nós para participar. Mas se você reconhece que não há em você dignidade, mas que essa dignidade está fora de você e foi propiciada, foi colocada em seu favor em Cristo, se você reconhece que você não é digno, mas que a dignidade está em Cristo, então você é digno. Participe. Na noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, é isso que nós faremos agora. E convidamos a todos os irmãos, membros daqui e de qualquer outra igreja que participe conosco, para que juntos tomemos o pão e bebamos do cálice. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, nosso Pai, o nosso coração repleto de gratidão na manhã deste domingo, depois de termos sido instruídos pela Tua santa e divina palavra, que tão bem fez ao nosso coração, visto que ela é também pão que nos alimenta. Te bendizemos, ó Senhor, porque agora, preparados por Ti mesmo, nos juntamos ao Teu convite, ao derredor desta mesa sagrada, e participamos, ó Senhor, destes elementos, e reconhecemos que nós nos alimentamos, assim como a nossa boca se alimenta destes elementos naturais, a nossa alma se alimenta de uma realidade espiritual, pois é Cristo que nos alimenta. Prepara-nos, ó Deus, e dá que os nossos olhos sejam abertos pela fé a esta dimensão que está para além de nós e que nos foi propiciada de uma forma completa e maravilhosa em Teu Filho Jesus Cristo, segundo o Teu plano eterno de salvação para os eleitos. Nós oramos, consagrando a Deus, ou melhor, separando estes elementos para este uso especial, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, na noite em que foi tomou o pão, dando graças, como acabamos de fazer, tomou, dizendo: este meu corpo que é
por amor de vós, fazer isso em memória de um participante. Depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice e disse: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso em memória de mim todas as vezes que o beberes.
comprometido na distribuição dos elementos da ceia. Fiquemos em pé e cantemos ao Senhor que ressurgiu. Oremos mais uma vez, consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas, e louvando ao Senhor pelo fato de termos mais uma manhã celebrado o nome do rochedo da nossa salvação. Eu quero pedir ao nosso irmão Erron que, por favor, nos dirija a Deus nessa oração final. Santo e eterno Deus, nós agradecemos, Pai, e louvamos por mais esse dia que o Senhor nos concede. Pai, queremos te agradecer, Pai, porque estamos aqui reunidos, Pai, para louvar e agradecer o Teu nome, Pai. Agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai. A oportunidade preciosa que nós temos nessa terra, Senhor. Agradecemos, Pai, pela mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa manhã, e nosso conhecimento, Pai, a respeito do Natal, Senhor, do nascimento de Cristo Jesus, Pai, vai muito além, Pai, daquilo que nos é apresentado pela mídia, do que nos é apresentado pela sociedade atual, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, plante em nossos corações essa mensagem, essa singeleza do Natal que nós conhecemos de verdade, Senhor. Singelo, mas que com um efeito maravilhoso e surpreendente na vida de cada um cristão, Senhor. Em nome de Jesus, agradecemos pelos dízimos e ofertas que foram apresentados, Pai, que sejam usados com sabedoria pelo conselho dessa igreja, Pai, para o crescimento da Tua obra, Pai, para o sustento da Tua igreja aqui, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa-nos com o restante desse domingo, Pai, e cuida de nós, Pai, porque precisamos de Ti, Senhor, sem Ti somos absolutamente nada. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Leiamos a uma só voz o texto. 1 Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas e bondosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, sobre todo o Israel de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Aleluia.
final, tenhamos ainda um tempo de oração na presença do nosso Deus. Irmãos e irmãs, essa manhã é um tempo que, além de fazermos aquilo que nos é devido, cultuar o nome de Deus, nós podemos também celebrar o fim do nosso ano com, que todos sabem, o nosso almoço de fim de ano. Nós nos alegramos por isso e nos alegramos com cada irmão e irmã que aqui está. Os que nos visitam se sintam muito bem-vindos em nosso meio. Espero que quem nos visita sempre volte, né? Porque percebe que aqui nós temos uma igreja acolhedora e calorosa. Nós temos durante esses dias os nossos trabalhos e continuamos essa semana com a nossa reunião de oração ainda às segundas-feiras. A partir de janeiro será terça-feira. Nós também queremos lembrar os irmãos que no próximo domingo é o dia real, ou oficial, não real, não é, Reverendo? Mas oficial, que a cristandade comemora então e se lembra da encarnação de Cristo Jesus. Sendo assim, porque sabemos que muitos estarão em festas, em comunhão com a família, o que também é privilégio e proveito, o nosso culto das 10 horas da manhã não acontecerá. Ele acontecerá às 18 horas. A celebração do dia do Senhor, do domingo do Senhor, é a celebração mais importante da Igreja de Cristo. Então nós manteremos essa celebração, mas faremos às 18 horas. Também no dia 1º, que é o outro domingo, lembrando-nos de Cristo, da cruz e da salvação, faremos a celebração do dia do Senhor às 18 horas. Nós, irmãos, queremos comunicar oficialmente à igreja, também com uma palavra de gratidão e louvor a Deus. Nessa semana, nós encerramos o longo período de trabalho da nossa secretária conosco, a Carol. Ela foi a secretária que mais tempo serviu à Igreja Presbiteriana Calvário. Nós louvamos a Deus pela vida da Carol. Durante todo o tempo que ela esteve conosco, ela deu um testemunho que ela não era meramente uma funcionária colaboradora, visto que ela é membro desta igreja. E ela sempre se dedicou a servir a Cristo, dando os seus dons e talentos à nossa, servindo também a nossa comunidade local. Carol, nós agradecemos a você. Carol foi um instrumento precioso nas mãos de Deus, tanto na vida do papai quanto na minha, nesse momento de transição. E nós agradecemos a você. Carol é minha amiga de infância. E nós continuaremos tendo o serviço da Carol como serva do Senhor aqui no meio da nossa igreja. Muito obrigado, Carol. Se você precisar de qualquer coisa, ligue para o meu telefone. Eu atenderei os irmãos em todas as atividades nesse período de transição. Queremos pedir e convocar os irmãos que nós estamos de mudança. Nós estamos organizando esta semana todas as coisas na igreja, no nosso escritório, no Prado, e assinando um contrato de locação amanhã para podermos resolver essa parte também, e saindo do Prado, de preferência com tudo bem fechadinho e bem arrumado, na outra semana transportando as coisas para cá e estabelecendo o nosso escritório aqui.
pedimos. Você está de folga esses dias? Você tem um horário livre? Você trabalha de manhã e à tarde, está mais tranquila? Por favor, nos ajude. Nós temos muitas coisas para trazer para começar o 1º de janeiro oficialmente, com nossa sede aqui neste bairro. Então, se você pode, nos ajude. Nós precisamos. Venha com aquela máscarazinha, porque tem livro para tirar poeira, tem caixa para arrumar. Nós vamos trabalhar bastante essa semana. Vamos, meus irmãos? Diga, fica à vontade. É que o Neto apresentou genericamente a todos, mas eu quero apresentar a Maria, minha noiva, que hoje me dá a alegria de visitar a nossa congregação também. Fico feliz, Maria, de você estar conosco. Meus irmãos, vamos aproveitar então esse instante. Na verdade, vai ser diferente hoje. A gente sempre aproveita para se abraçar, porque está falando um bate-papo grande, né? Mas então eu queria pedir que a gente aproveitasse diferente. Nós vamos sossegar e ao ouvir a música, nós vamos levantar e já começar a arrumar tudo, porque o almoço vai ser aqui mesmo. Então, Deus abençoe a todos, vamos nos cumprimentar e vamos preparar para o almoço. Sabe, gente, que esquenta.